Olá! Começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Marta Daniele é a nova desembargadora do TJRN. Nesta edição, você vai conferir como se deu a escolha dela para o cargo. A magistrada foi eleita em sessão do Tribunal Pleno pelo critério de merecimento. E você vai ver também como foi a cerimônia de posse da nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A solenidade aconteceu no gabinete da presidência do TJRN e reuniu magistrados e servidores do judiciário, além de amigos e familiares da empossada. E ainda vamos conferir como foi a primeira sessão da desembargadora Marta Daniele na primeira Câmara Civil do TJRN. E aqui no estúdio, uma entrevista com a juíza Niédia Fernandes. A magistrada vai falar sobre a criação e os objetivos do Núcleo Permanente de Apoio às Secretarias Judiciárias Unificadas. Tudo isso você confere daqui a pouco, aguarde. No dia 17 de setembro, a desembargadora Marta Daniele participou da primeira sessão do Tribunal Pleno após a posse dela. Eu me senti muito bem acolhida aqui pelo plenário, por todos os desembargadores e desembargadoras desta casa, o que me anima e me deixa bastante feliz. Durante a sessão, a magistrada foi escolhida como diretora da Revista do Poder Judiciário do Estado, a Repojurne. Desempenhar o melhor trabalho que me for possível, contando também com a ajuda dos demais colegas, e assim a gente manter em bom nível acadêmico a revista do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Com a chegada de Marta Daniele, o Tribunal de Justiça do RN passa a contar com 4 desembargadoras. Nós estamos aqui abrindo portas. Eu, a desembargadora Sandra, a desembargadora Berenice, a desembargadora Maria de Lourdes. Quer dizer, não sou eu só, somos agora nós 4. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou o segundo Fórum de Discussão sobre Direitos, Capacitismo e Violência contra Pessoas com Deficiência. O evento, promovido pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, reuniu magistrados, servidores e estudantes de Direito no auditório do TJRN. A programação teve painéis sobre as consequências jurídicas e sociais do capacitismo e sobre as formas de combate à discriminação contra as pessoas com deficiência. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte definiu a primeira lista tríplice formada exclusivamente por mulheres para acesso ao cargo de desembargador. A votação foi unânime, o que demonstra a união e o consenso entre os membros da Corte da Justiça Estadual. Veja na reportagem de Isabelle Noemi. Na sessão ordinária do Pleno do dia 3 de setembro, os desembargadores definiram a lista tríplice para o acesso ao TJRN, na vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Expedito Ferreira. A lista foi formada pelo critério de merecimento. Foram escolhidas as juízas Marta Daniele Santana Costa Barbosa, com 94,13 pontos, Sueli Maria Fernandes Silveira, com 93,26 pontos e Patrícia Gondim Moreira Pereira, com 92,80 pontos. A magistrada com a maior pontuação foi eleita a nova desembargadora do TJRN. Todas as 3 mereciam naturalmente o primeiro lugar, não é? Pelos valores que possuem, valores intelectuais e morais. Mas nas pontuações, que são pontuações às vezes muito técnicas, há uma diferença pequena que seja, e a diferença foi muito pequena, no caso, entre as 3. A doutora Marta, ela saberá corresponder, naturalmente já passou por aqui, já substituiu alguns desembargadores, já tem uma experiência, portanto, de órgão colegiado. A escolha segue a Resolução 525 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que reserva a vaga para uma mulher, como forma de promover a paridade de gênero no 2º grau de magistratura. A definição da lista tríplice formada só por mulheres foi um momento histórico no Judiciário Potiguar. É que essa foi a primeira vez que o TJRN aplicou a nova norma que visa garantir maior participação feminina nos tribunais de 2º grau. A Resolução 525 do CNJ, ela trouxe essa regra para que seja estabelecida a
melhor das igualdades, a mais próxima igualdade possível entre homens e mulheres no 2º grau. No período em que o cargo de desembargador ficou vago, o juiz Luiz Alberto Dantas Filho assumiu temporariamente. Com a escolha da nova desembargadora, o magistrado se despediu do pleno. Fiquei assim emocionado, né? A gente agradecido, orgulhoso das falas de alguns desembargadores, e começando pelo presidente do tribunal. E eu, como sou feliz e gosto da atividade judicante, da atividade de magistrado, eu fiquei assim satisfeito, feliz. A magistrada Marta Daniele Santana Costa Barbosa tomou posse como desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no dia seguinte à eleição dela para o cargo. A magistrada se junta a outras 3 desembargadoras na Corte da Justiça. O ato foi realizado no gabinete da presidência e reuniu magistrados e servidores do judiciário, além de amigos e familiares da nova desembargadora. Veja. A nova desembargadora prestou compromisso legal e foi vestida com a toga pelos filhos Sofia e Rodolfo e pelo marido Marco Aurélio Barbosa. Meu sentimento é de emoção. Emoção, compromisso e agradecimento. Agradecimento aos pares que me conduziram aqui, a Deus que permitiu que a vida me trouxesse até aqui, a minha família, e assumindo sempre o compromisso de tentar fazer justiça. Aprendendo sempre mais, e agora a oportunidade vai ser maravilhosa com a convivência no colegiado, que é outra forma de se fazer justiça. A cerimônia de posse foi conduzida pelo presidente do TJRN, desembargador Ibanez Monteiro. O magistrado destacou o processo de escolha e o merecimento da nova integrante da Corte da Justiça Estadual. Para nós é uma satisfação muito grande todas as vezes que o tribunal escolhe um juiz ou uma juíza para integrar a Corte. Demonstra que os juízes merecem e chegam aqui para fazer o que nós fazemos, integrar uma Corte de Justiça. A desembargadora Marta chega por merecimento. O fato de ser por merecimento dá a impressão de que ela é melhor avaliada. Ela passou por um processo de escolha que resultou em não escolher outras que foram também avaliadas e ela ser a primeira avaliada entre o grupo. É um destaque, é uma distinção para a juíza que se sobressai num processo de escolha desse difícil, ela já consegue ganhar de outras colegas com um desempenho semelhante. O filho da nova desembargadora, Rodolfo Barbosa, falou sobre o momento vivido pela família e como se orgulha da mãe. Todos nós estamos muito felizes, né? O coroamento de uma carreira após 32 anos de magistratura no 1º grau, agora ela chega ao tribunal e tenho certeza que ela honrará essa missão que foi a ela confiada e com o mesmo compromisso que sempre teve durante esses anos de magistratura, compromisso com a justiça e com a ética. Estamos todos muito felizes e eu particularmente sou muito orgulhoso de minha mãe e do trabalho que ela desempenha. A nova desembargadora do TJRN, Marta Daniele Santana, é mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Unifor. A magistrada atuava desde 2004 na 15ª Vara Cível de Natal e também como juíza suplente do TRE-RN. Marta Daniele tem 56 anos e ingressou na magistratura em 1993. Ela atuou em comarcas do interior do estado e na capital. Foi assessora da presidência do TJRN e já trabalhou no 2º grau como juíza convocada. Mais uma vez, o TJRN é destaque no Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário do CNJ. O TJRN conquistou a 1ª colocação entre os tribunais estaduais do Nordeste. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse esta postagem no Instagram do TJRN. Lá você fica sempre bem informado. E
no próximo bloco você vai ver como foi a primeira sessão da desembargadora Marta Daniele na primeira Câmara Civil do TJRN. E na entrevista da semana, a gente conversa com a juíza Niédia Fernandes. A magistrada vai falar sobre a criação e os objetivos do Núcleo Permanente de Apoio às Secretarias Judiciárias Unificadas. Enquanto isso, aproveite para acessar o canal do TJRN no YouTube. Lá você pode assistir às sessões das câmaras e do Tribunal Pleno. Acompanhe o julgamento dos processos, confira nossos vídeos, se inscreva e ative as notificações. Fique à vontade para comentar e compartilhar. Interaja conosco você também. O Justiça e Você volta já. A desembargadora Marta Daniele passou a integrar oficialmente a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A magistrada já atuou no órgão, na condição de juíza convocada, e conhece bem como funciona o julgamento do colegiado. Confira na reportagem de Isabelle Noemi. A nova desembargadora Marta Daniele já participou de sessões da primeira Câmara Civil como juíza convocada. Ela chegou a substituir o desembargador Cornélio Alves na função. Agora, a magistrada passa a compor o colegiado como titular, ao lado dos desembargadores Cornélio Alves, Dilermando Mota e Cláudio Santos. Com a titularidade de Marta Daniele, a primeira Câmara Civil segue com 4 desembargadores na análise dos processos. A expectativa é a melhor possível, no sentido de contribuir com a justiça, junto com os demais do colegiado, e assim aprender e fazer o melhor que eu possa. Marta Daniele foi escolhida para o cargo pelo critério de merecimento, que leva em consideração indicadores como produtividade, desempenho e presteza. A doutora Marta já passou aqui há algum tempo e foi me substituindo, né? Ela agora retorna na cadeira própria, é um prazer muito grande, porque ela é muito preparada, muito técnica e vai contribuir muito com o nosso julgamento aqui no tribunal, na primeira Câmara Civil especialmente. E aqui na nossa Câmara não tem nenhuma mulher e ela agora passa a fazer parte, né, a compor o nosso quórum aqui e é bem-vinda. O presidente da primeira Câmara Civil, desembargador Cláudio Santos, deu as boas-vindas à nova integrante do colegiado. Ele destacou que a desembargadora Marta Daniele vai contribuir para a qualidade dos julgamentos. Se trata de uma magistrada do melhor nível, uma magistrada de escola, e que com certeza renovará esta Câmara para que nós possamos decidir com mais qualidade, com mais volume e com a certeza de estar atendendo ao usuário, que é o cidadão. A doutora Marta, com certeza, abrilhantará a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. O TJRN criou o Núcleo Permanente de Apoio às Secretarias Judiciárias Unificadas. A unidade tem o objetivo de padronizar procedimentos, otimizar força de trabalho e compartilhar as boas práticas entre os diversos setores da atividade judiciária e, com isso, ajudar na redução do acervo processual. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a juíza Niédia Fernandes, que faz parte do Núcleo Permanente de Apoio às Secretarias Judiciárias Unificadas do TJRN. Seja bem-vinda, doutora Niédia. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o núcleo. Doutora Niédia, com que objetivo foi criado o núcleo? O núcleo foi criado através da portaria 28, que foi publicada no dia 28 de agosto, por orientação do CNJ, com o intuito de dar um apoio às secretarias unificadas. Ajustar, né, algumas secretarias que mudaram o fluxo desde a unificação, que aconteceu, e tem algumas comarcas, algumas unidades que estão com o fluxo um pouco alterado e que isso tem prejudicado a otimização, né, de análise dos processos pelas secretarias. E o núcleo vem exatamente para isso, para poder dar esse apoio, inovar, né, em algumas unidades há uma necessidade de inovar e também houve uma orientação do CNJ, né, para que essas secretarias unificadas fossem acompanhadas por um núcleo, exatamente para que fossem observados todas as regras, né, os regramentos, os fluxos que são determinados. E quais são as pessoas que compõem este núcleo? O núcleo é composto por um desembargador, que é o desembargador Saraiva Sobrinho,
por um juiz de direito, que no caso sou eu, Niédia, né? Sou coordenadora da Unificada de Ceará-Mirim. Tem a secretária judiciária, Valteíse, o secretário de informática, Gerânio, tem o secretário-geral, Glênio, e mais 5 servidores que têm uma efetiva participação, né, no trabalho do núcleo, né? Eu, juntamente com eles, né, com os servidores, faremos as visitas, né, nos locais. E o que foi discutido na primeira reunião do núcleo? No dia 9 de setembro, nós nos reunimos lá no gabinete do desembargador Saraiva, e lá a gente discutiu, primeiro, sobre por onde começaríamos, né, o nosso trabalho, as metas, as diretrizes, e também essa questão de como as visitas serão feitas, mais ou menos isso, né, o que foi discutido lá, e a apresentação da equipe, né. Doutora Niede, como será feito o acompanhamento das secretarias que precisam de suporte? O acompanhamento será feito com visitas técnicas, né, vai o servidor, provavelmente eu irei, né, na primeira visita, conversar com o juiz, explicar que estaremos ali para apoiá-los, né, ajudar mesmo. Sim. O objetivo do núcleo é esse, não é de apontar críticas, não, né, assim, até críticas construtivas, né, é válido, mas o nosso objetivo mesmo ali é de apoio. Então, assim, vão ser feitas visitas periódicas, vão ser elaborados relatórios que vão ser encaminhados para a presidência, para a corregedoria, e normalmente se faz reuniões com a equipe, né? Porque, assim, é gestão de secretaria, então a gente vai trabalhar com os servidores dos setores, não é gabinete, né? Que fique bem claro isso, que é na parte de secretaria mesmo. Então, assim, faremos reuniões, vamos ouvir, né? Porque, às vezes, a gente precisa saber também por que saíram do fluxo ali, aquela unidade, né? Às vezes é uma necessidade da localidade. E a gente vai tentar ajustar, porque o que foi percebido é que algumas comarcas, algumas unidades, né, que foram unificadas, quando elas alteraram o fluxo que foi determinado, a gente viu que houve um déficit. Então, o núcleo está para, exatamente, observar essas unidades e tentar colocá-las de volta no fluxo, né? Para que haja essa otimização do trabalho e a diminuição do acervo. Doutora Niede, qual o papel da Corregedoria Geral de Justiça do TJRN nas atividades do núcleo? A Corregedoria tem um papel fundamental, né, nesse trabalho aqui, conjunto com a gente, porque a Corregedoria, ela faz as correções, depois das correções, ela vai nos indicar, olha, aquela unidade, a gente percebeu que está precisando de um ajuste em determinada atividade, ou até, às vezes, o chefe do setor, porque existe são chefes de vários setores, mas, às vezes, aquele chefe não tá indo bem naquele setor e a gente pode, lógico, conversando com o magistrado, né, da unidade, e tentar colocar esse chefe em outro setor e lá ele conseguir ter um bom resultado. Então, a corregedoria ela vai identificar e vai nos repassar as unidades que serão objeto de atuação do núcleo. Doutora Niede, já existe alguma atividade programada para dar início aos trabalhos junto às secretarias? Já existe uma unidade indicada, vai ser publicada a portaria, né? E para a gente dar início, eu acredito que nos próximos meses, né? A gente não tem realmente condições de pegar várias unidades ao mesmo tempo, né? Vamos começar com uma, que já existe uma indicação da corregedoria, e aí a gente vai começar por essa, e aos poucos, né, a gente vai avançando. Muito obrigado, doutora Niédia Fernandes, pela entrevista concedida ao programa Justiça e Você. Eu agradeço e espero que o núcleo, né, seja bem-vindo, né, no Tribunal de Justiça, que eu acredito que é necessário. Eu, como juíza, me preocupava muito com o meu gabinete e pouco com a gestão. E hoje eu vejo o quanto é importante sermos gestores e não nos preocuparmos apenas com o gabinete, porque a secretaria faz parte do todo, né? Então, assim, o gabinete depende da secretaria, a secretaria depende do gabinete. Então, eu acredito que o núcleo, ajudando nessa gestão,
vai haver realmente uma otimização e a diminuição do acervo. Obrigado. O Justiça e Você fica por aqui. Para conferir outras notícias do Judiciário, basta acessar nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a Rádio Web Justiça Potiguar. Sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau!